Salve família, vamos para mais um vídeo dessa quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer. E deixe seu like no vídeo. Para essa quinta-feira selecionei 11 palpites para você estar investindo, com duas opções em média por jogo, dois bilhetinhos prontos no final do vídeo. Temos jogos aqui pelos estaduais e demais campeonatos. Começando aqui pela Copa da Turquia, na partida entre Alanyaspor e Adana Demirspor. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Adana venceu fora de casa por 3-1. A odds abriu aqui a 2.20 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Adana, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos da equipe mandante, bateu ambas marcam também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar numa tripla, numa quadra, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pela Copa da Itália, na partida entre Atalanta e Fiorentina. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, a Fiorentina venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora voltando aqui pela Copa da Turquia, na partida entre Besiktas e Göztepe. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Besiktas venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.55 para a equipe da casa, 5.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pela Premier League, na partida entre Liverpool e Leicester. Na classificação, é o segundo colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Leicester venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.22 para a equipe do Liverpool, 12.0 para a equipe do Leicester. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam apenas em 2 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Wolves e Arsenal, na classificação, é o 6º colocado contra o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 derrotas. Em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 3.60 para a equipe da casa, 2.15 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Wolves, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. Jogando fora de casa, a equipe do Arsenal nos últimos 5 jogos realizados, bateu abaixo de 2,5 gols em 2 oportunidades. A equipe do Wolves é uma equipe que joga bastante retrancado, principalmente jogando contra equipes mais fortes. Vou deixar aqui para vocês abaixo de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar abaixo de 3,5 gols também é uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui pela Copa da Itália, na partida entre Juventus e Sassuolo. Nos últimos 5 jogos da equipe da Juventus, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
A equipe do Sassuolo vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Sassuolo venceu fora de casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1,44 para a equipe da Juventus, que acredito que vence a partida. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta Juventus para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa da Juventus, venceu 4 e empatou 1. Jogando fora de casa, a equipe da Sassuolo vem de 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa da Juventus. O Sassuolo venceu 1, empatou 1 e Juventus venceu 3. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Juventus para vencer. Ou se você preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pela Copa do Rei, na partida entre a Atlético de Bilbao e Valência. Nos últimos 5 jogos da equipe do Atlético, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Valência vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Valência. A odds abriu aqui a 1,85 para a equipe do Atlético de Bilbao. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta Atlético para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Valência vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Atlético. O Valência venceu 1, o Atlético venceu 1 e houve aqui 3 empates. O Atlético vem numa sequência muito boa de vitórias, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Eu vou deixar aqui um palpite de Atlético para vencer, que vem jogando muito bem nos últimos jogos. Venceu a equipe do Espanhol em casa por 2-1, venceu o Real Madrid por 1-0, venceu o Atlético Bilbao por 1-0 fora de casa. Vou deixar aqui Atlético para vencer. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Veja uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui na partida entre Santos e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Na classificação, a equipe do São Bernardo no grupo B vem na liderança com 7 pontos. O Santos no grupo D vem na terceira colocação com 5 pontos em 4 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Santos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do São Bernardo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles foi em 2017, então não vou entrar aqui em consideração. A odds abriu aqui a 1,44 para a equipe do Santos, 7,0 para a equipe do São Bernardo. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols. A equipe do Santos jogando em casa, no último jogo perdeu para a equipe do Botafogo por 1-0. Jogando fora de casa, a equipe do São Bernardo venceu 2, não perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Vou deixar aqui apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo Campeonato Paranaense, na partida entre Operário e São Joséense. Na classificação, a equipe do Operário vem na segunda colocação, o São Joséense vem na 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A odds abriu aqui a 1,53 para a equipe do Operário. Vou deixar aqui o Operário para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Operário, vem de 5 vitórias seguidas. O Operário perdeu aqui no último jogo para a equipe do Náutico, ano passado pela Série B, por 2-1. Vem na sequência muito boa de vitórias jogando em casa. É uma equipe muito difícil de ser batido. Vou deixar aqui para vocês o Operário para vencer como primeira opção de aposta. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Na classificação, a equipe de Botafogo vem na primeira colocação com 10 pontos. O Fluminense vem na terceira colocação com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Venceu no último jogo a equipe do Flamengo por 1-0. A equipe do Botafogo vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo venceu a equipe do Nova Iguaçu por 2-0. No último jogo entre eles, o Fluminense venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2,05 para a equipe do Fluminense, 3,20 para a equipe do Botafogo. O palpite aqui eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado de empate, também vejo uma boa opção para esse jogo. Beleza, galera? Agora passando aqui para a próxima e última tip na partida entre Corinthians e Mirassol. Na classificação,
é o primeiro colocado do grupo A com 7 pontos contra o segundo colocado do grupo C com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Corinthians venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.57 para a equipe da casa, 6.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar Corinthians para vencer, também é uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui para a duplinha que selecionei para vocês para essa quinta-feira, 10 de fevereiro. Você pode pegar aqui a Atlético de Bilbao acima de 1,5 gols, que recebe a equipe do Valência. Vou deixar aqui acima de 1,5 gols. E você pode pegar aqui o Operário para vencer. A sequência do Operário jogando em casa é muito boa. Nos últimos 5 jogos em casa, vem de 5 vitórias seguidas. Vou deixar aqui o Operário para vencer. E Atlético Bilbao e Valência acima de 1,5 gols. Essa é a duplinha. Vou deixar aqui para vocês também uma duplinha agora na linha de gols. Pega aqui Atalanta e Fiorentina acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu 12,5 em todos os jogos. E você pode pegar aqui Liverpool e Leicester acima de 2,5 gols. Essa é a duplinha de 2,5 que selecionei para vocês. Nos últimos 5 jogos entre eles, confrontos diretos, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Essa é a duplinha de gols para vocês. Atlético Bilbao e Valência acima de 1,5 gols. Operário para vencer é a duplinha. Outra dupla, Atalanta e Fiorentina acima de 2,5 gols. E Liverpool e Leicester acima de 2,5 gols. Essa é outra duplinha. Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui.